estamos aqui com o Dr. Fernando Bisotto, especialista em cabeça e pescoço. Doutor, muito obrigada pela presença, por ter aceito o nosso convite. E nós estamos aqui num espaço delicioso, que é o Café Mercearia, que sempre nos recebe com o maior carinho. Doutor, muito obrigada mais uma vez e eu gostaria que você se apresentasse. Bom dia, primeiramente. Eu que agradeço ao convite aí que você me fez de vir participar do seu programa. Além do mais, eu tenho uma gratidão enorme por você, porque quando eu cheguei em Avaré, você me recebeu de braços abertos. Na época que você era secretária de saúde, verdade, eu não me esqueço, doutor, né? Queria até que eu assumisse a coordenação do pronto-socorro, isso seria ia me complicar, né? Porque é um trabalho muito difícil, mas tenho uma gratidão enorme por você. Que bom. Tá? E assim, a minha formação, fiz a faculdade na Universidade de Marília, a residência médica em cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço na Faculdade de Medicina de Marília. Posteriormente, eu me especializei em uma especialização lato sensu em cirurgia estética da face, que é a nossa segunda parte aí que a gente vai discutir os procedimentos. Legal. Doutor, quais são os tipos mais comuns de câncer que você tem contato, assim, os mais comuns? A gente sabe que tem vários, né? Inclusive a gente tem 2 meses aí, o maio vermelho e o julho verde, que é um alerta para a parte de prevenção das doenças, né? Quais são os 2 tipos mais importantes que você avalia, assim, que é mais comum? Sim. Bom, primeiramente, o que é a cirurgia? O que é a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço? A especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, o que ela trata? Tumores de partes moles da face e do pescoço. Aí inclui pele, parte linfática, tumores de boca, fossa nasal, seios paranasais, tireoide, laringe, faringe e glândulas salivares. Dentre os tumores mais comuns que a gente encontra são os tumores de pele, boca e tireoide. Esses são os mais comuns. Certo. Tá? Então, assim, por isso que a gente tem aí o maio vermelho, que é o mês de prevenção do câncer bucal, e o julho verde, que é o mês de prevenção de câncer de cabeça e pescoço, que englobaria todos. Sim, com relação ao câncer de boca, quais são os alertas que você daria para a população que está nos assistindo, os sintomas, o que é importante a pessoa observar na questão da região da boca? Bom, primeiramente, a pessoa tem que se olhar, né? Primeira coisa, vai lá escovar o dente, olha na frente do espelho se tem alguma mancha vermelha ou esbranquiçada, um dente que esteja cariado, que esteja pegando na gengiva, alguma úlcera que não cicatriza. Então essas coisas são sinais de alerta, né? Além do mais, a gente mora num país tropical e a maioria das pessoas são descendentes de europeus e trabalham aonde? Exposição solar excessiva. Acaba tomando sol no lábio, tomando sol no rosto, que acaba causando o desencadeamento de um tumor. Entendi. E quando chega um paciente para você, às vezes encaminhado até de um profissional dentista que, né, vê alguma coisa na boca da pessoa, quando chega esse paciente para você, quais são os passos, né, para fazer um diagnóstico, para fazer um tratamento? Quais os passos que são feitos? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a anamnese e exame físico. Então seria ver os fatores de risco que esse paciente tem, tá? Então assim, para câncer bucal, quais são os principais? Etilismo, tabagismo, deficiências nutricionais, uma má higiene oral. Entendi, olha então isso. Assim, a pessoal infelizmente hoje ainda tem o conceito de não escovar os dentes. Então a má higiene oral, deficiências nutricionais, infecção pelo HPV, tá? E traumatismo crônico de próteses ou dentes lascados. Então o paciente vai chegar, eu vou perguntar todas essas coisas a ele. Sim. O segundo passo é examinar o paciente. Vamos lá, abre a boca, uma luz forte para a gente examinar toda a cavidade oral, tanto olhar como palpar.
Não é só olhar, tem que olhar, palpar e pedir para o paciente tirar a prótese. Porque muita gente às vezes acaba examinando o paciente de prótese. E a prótese acaba não vendo. Além de a gente examinar a boca, a gente tem que examinar também o pescoço, porque ele pode ter linfonodos cervicais, né, decorrentes dessa lesão que possa ter na boca. E aí o que a gente vai procurar na boca? Úlceras, lesões esbranquiçadas, lesões avermelhadas, lesões endurecidas e dolorosas. Então a gente vai procurar isso. Tá. Feito esse exame clínico, o próximo passo é a biópsia. Tá? Você mesmo colhe a biópsia? Eu mesmo colho a biópsia. Então a gente faz a biópsia com anestesia local, que pode ser feito no consultório ou num centro cirúrgico ambulatorial. Geralmente eu prefiro fazer no centro cirúrgico ambulatorial, sim, lá no Hospital da Unimed ou até na própria Santa Casa. Por quê? Por mais que seja uma anestesia local, às vezes o paciente pode ter alguma complicação, né? É muito raro isso acontecer, porém, eu prefiro ter essa segurança de fazer em um ambiente que eu tenha recursos se acontecer alguma coisa, tá? Posterior à biópsia, a gente tem que também fazer o seguinte, o estadiamento tumoral. O que é esse estadiamento? Estadiamento tumoral. A gente tem que ver o tamanho da lesão, comprometimento de linfonodos cervicais e possíveis metástases à distância. Então, aí que a gente vai determinar o tratamento desse paciente. Se é uma ressecção simples, se é uma ressecção com esvaziamento cervical ou não. E depois, posteriormente, se a gente vai precisar fazer algum tratamento complementar. Tá, que seria quimioterapia, radioterapia. Aí esse paciente é encaminhado para um centro que realiza esse procedimento. Tem recursos maiores, né? Por exemplo, a nossa referência aqui é Botucatu ou é Jaú. Tá? Ou pacientes de convênio a gente encaminha para Bauru. Tá? Então, assim, a gente faz a cirurgia, lesões pequenas, com margem livre, sem invasão perineural, sem invasão angiolinfática, o tratamento resolveu, a cirurgia resolveu. Lesões mais complexas, aí tem que fazer o tratamento complementar. Entendi. Pessoal, olha, prestem atenção no que o doutor falou com relação à questão da higiene bucal, que é de extrema importância, e com relação a essas lesões que não cicatrizam, algumas aftas também que demoram. Então tem que ficar atento com relação a esses chamados, né, doutor? Que às vezes o corpo da gente dá e às vezes a gente passa desapercebido, né, com relação a isso. São sinais de alerta, sim, né? Sinais de alerta. E lembrando que quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, mais fácil o tratamento, menor o índice de sequelas. E até de metástase, né? De metástase também. Então, quanto mais precoce, sentiu, nem que chega lá para a gente olhar, ó, não é nada. Não é nada, é melhor pecar por segurança, né? Com certeza. Doutor, com relação à tireoide, que você falou que é outro caso também, que assim, aparece bastante caso com relação à tireoide. Uhum. Conta pra gente um pouco sobre os sintomas, porque às vezes a tireoide ela dá uns sintomas mais tardio, né? Sim. Conta pra gente como é que a gente fica alerta com relação a isso, a exames que a gente deve realizar periodicamente para estar sempre vendo se está tudo bem com o nosso corpo, com o nosso organismo, né? Conta pra gente quais são os sinais assim, importantes que a gente deve ficar alerta. Bom, doenças da tireoide, a gente inclui uma gama muito grande, desde as doenças por deficiência ou excesso de hormônio tireoidiano, seria o hipo ou hipertireoidismo, esse é um caso à parte. Sim. Com relação aos nódulos, primeira coisa, nódulo tireoidiano é muito comum. Em torno de 10% da população tem nódulo tireoidiano. Então, se a gente pegar aqui em Avaré, a gente tem em torno de 100 mil habitantes, 10 mil pessoas têm nódulo tireoidiano. E às vezes nem sabe. Entendi. Quais os sintomas que eles dão? Geralmente não tem sintoma. A pessoa vai perceber quando? Quando já está maior do que 1 centímetro esse nódulo, porque aí ela começa a sentir. Antes disso, às vezes ela não sente. E quem mais me encaminha pacientes hoje com tireoide são ginecologistas. Porque eles, vamos dizer, eles fazem os exames de rotina e dentre eles pedem o ultrassom.
Aí fazendo o ultrassom, vem lá um nódulo tireoidiano, eles me encaminham. E aí assim, todo nódulo é perigoso? Não, nem todo nódulo é perigoso. Tem as características ultrassonográficas do nódulo que a gente vê lá se precisa ou não fazer a punção. Então, por exemplo, quais seriam? Bordas irregulares, microcalcificação, aumento da vascularização do nódulo. Isso são sinais de possível malignidade. Entendi. E quando que a gente investiga esse nódulo tireoidiano? Quando ele é maior do que 1 centímetro. Tá. Então, quando ele é maior de 1 centímetro, a gente investiga. Aí faz um acompanhamento ou já colhe o material para biópsia? Isso. Quando é maior do que 1 centímetro, a gente já colhe o material para biópsia. A gente faz a punção aspirativa por agulha fina, guiada por ultrassom. Hoje, quem faz esse procedimento que vai sou eu e o Dr. Renato Miguel. Tá. Então, Radiologista. Radiologista. Ele guia a punção e eu colho a punção. E aí, assim, quanto que é mais ou menos a incidência de câncer? É de 8 a 10 por 100 mil habitantes. Então, assim, a gente tem 10% da população com nódulo e a incidência de câncer é de 8 a 10. É um número alto, né? É um número alto. Tá? Então, se a gente pegar uma cidade que nem a Varé, eu já operei umas 10 pessoas com câncer de tireoide esse ano. Olha, é um número alto, né? É um número alto. Tem que ficar alerta. E aí, assim, quais seriam os fatores de risco para câncer de tireoide? O principal deles é a história familiar, história de irradiação, radiação ionizante. Olha. Tá? Uma dieta pobre em iodo. Hoje em dia isso não existe tanto, porque o sal já vem iodado. Porém, tem pessoas ainda que não têm esse tipo não conseguem ter acesso a esse tipo de recurso. Olha, né? Apesar de ser uma coisa barata. Né? Aí tem outros fatores também, por exemplo, infecções virais, estresse. Que hoje em dia está muito comum, principalmente agora, durante essa pandemia e pós-pandemia, né, que a gente está vendo o que está acontecendo com a população depois dessa pandemia também, que está causando vários tipos de problema, né? Entendi. E aí, fazendo o diagnóstico, o procedimento é o mesmo. Fez o diagnóstico, detectou que é um tumor maligno, aí é encaminhado, você faz a cirurgia e depois encaminha. Então, aí o que a gente faz? Primeira coisa, o estadiamento tumoral. Vai solicitar exames para ver o tamanho do nódulo, presença de metástases linfonodais e presença de metástases à distância. Tá? Então a gente tem que fazer tudo isso antes de fazer a cirurgia. Fazendo tudo isso, indicamos a cirurgia. Qual seria a cirurgia? Tireoidectomia total e esvaziamento ganglionar profilático. Mesmo não tendo linfonodo, a gente esvazia o compartimento central. Sim. Chegou o resultado da biópsia, aí a gente vai ver se é necessário encaminhar, aí no caso não é para quimioterapia, é para iodoterapia, tá? E aí esse iodoterapia é um comprimido de iodo radioativo que a pessoa toma. Sim, e isso é feito aqui no município mesmo, no caso, ou também é feito nos hospitais de referência, Unesp ou Jaú? Então, esse tipo de tratamento a gente tem que encaminhar também, porque a gente não tem. Ah, entendi. Tá? Então, a gente caminhou para Botucatu, Jaú ou Bauru também, dependendo do caso. A gente encaminha também. Então, assim, que sirva de alerta todas essas informações, né, para a gente ficar sempre atento. E quando for ao médico, fazer os exames, né, doutor? Sim. De hormônio, para ver como é que estão fazer o exame de hormônio, pedir para o seu médico solicitar um ultrassom. É um exame barato e que não tem risco. De extrema importância, né? De extrema importância e sem risco de radiação para o paciente. Com certeza. Então, assim, para tireoide, vamos fazer uma ressonância, vamos fazer... Não, uma tomografia, não. Simples ultrassom, bem feito, resolve o problema. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e voltamos com mais informações. Agora nós vamos falar um pouquinho no segundo bloco sobre estética. O doutor vai dar muitas informações e que a mulherada toda aí fique atenta, que todo mundo adora, né, doutor? Sim, sem dúvida. Até já.